síndrome do intestino irritável, medicina do estilo de vida e colono. Como é que a MEV aí pode apoiar os médicos especialistas que têm lidado com essas demandas? Hoje a gente está recebendo a Fernanda, que é uma querida, tem um projeto muito bacana, tem feito parte, né, da nossa comunidade aqui da MEV Brasil, vai compartilhar um pouquinho da história dela, da prática clínica, dos desafios que a gente pode aprender com ela. Fernanda, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Caio, eu que agradeço. Na verdade, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre uma especialidade que é meio até esquecida pelo É, tabu já. E ainda mais um convite de vocês. Maria, é uma honra gigante estar aqui. É muito bom. maravilha. A gente sempre começa, Fernanda, assim, perguntando, né, como é que você teve esse primeiro contato com a MEV, né? E você, como um proctologista de formação de base, que querendo ou não, é uma especialidade, vamos dizer assim, mais incomum, né? Não é tão frequente. Me conta como é que foi essa ponte aí de você vir da sua prática clínica e descobrir a MEV e começar a pensar em fazer uma formação. É impossível dissociar saúde intestinal de estilo de vida. E isso foi ficando cada vez mais evidente à medida que o tempo foi passando e quantos mais pacientes eu atendia, mais eu via aquilo. Claro que é muito mais palpável uma síndrome do intestino irritável, uma doença funcional, uma coisa assim. Só que até para as doenças puramente proctológicas, que têm uma associação intestinal também, ficava claro ali. E aí, assim, sempre no consultório, você come bem, você toma água, não sei o quê, mas ficava muito superficial. Então, chegava um ponto que, assim, eu entendia que o paciente não fazia o que deveria ser feito. Ele até entendia também, mas eu não conseguia linkar aquilo ali de como efetivamente eu poderia ajudar. Dizer, se alimente melhor, pronto. E aí sempre ficou essa lacuna, né, assim, desse tipo de ferramenta de como ajudar o paciente. Aí eu fui vendo as coisas de estilo de vida, de medicina de estilo de vida, fui vendo uma coisa e foi outra, mas ainda não estava assim naquela vibe de fazer. Até com uma amiga minha conheceu a MEV Brasil e disse: Ei, vamos fazer porque eu acho que vai ajudar muito. Ela é vascular, né, Karina, e aí a gente, então vamos fazer. E aí, porque também para vascular conta muito. E aí, depois que eu conheci, entrei, aí fez todo o sentido de linkar, assim. Porque essas ferramentas, hoje eu consigo de uma forma mais assim, palpável ajudar o paciente, porque tem um limite ali que só a proctologia eu não estava conseguindo passar mais. Eu conseguia diagnosticar e a partir daí, pronto, soltei o paciente, não tinha mais o que fazer. E ele precisa ali de uma mão segurando. Eu tenho uma sensação de fora, né, de que não é da proctologia ou da gastro, mas eu acho que você nem sabe disso, mas eu pesquisei e trabalhei um bom tempo com microbiota, com estudos, né, relacionados à microbiota. E a impressão que eu tenho é que são áreas que têm sofrido uma revolução muito grande, até na forma de compreensão das doenças, em grande parte, acredito, até por essa ponte com a microbiota e todos os estudos relacionados a isso, e aí o estilo de vida inevitavelmente sendo linkado a isso, né? Você que acompanhou, né, de alguma forma aí desde da sua especialização, né, e nesses últimos anos, como é que você tem visto isso? Vamos dizer assim, não sei quanto tempo você tem de especialista. Tenho 13 anos. 13 anos. Pô, então você pegou bastante coisa aí de mudança da área. Como é que você viu essa entrada, vamos dizer assim, eu não sei se há 13 anos já atrás já se falava sobre microbiota na proctologia, e as mudanças que estão tendo, né, de congressos, das pautas, dessa visão até da abordagem clínica. Na minha formação já se falava, mas assim, muito superficial, porque, querendo ou não, a proctologia ainda é uma área eminentemente cirúrgica, né? Então a gente fica focado ali na parte de cirurgia. Então o intestino era tratado não só por proctologista, mas por todo mundo como um tubo condutor, né? Era ali, você come, vai só passar as fezes por ali e acabou. Não tem, faz a digestão e não tem mais nada. E aí, com esse advento das pesquisas de 1970 para cá, que tudo foi começando com mais força, e aí o intestino foi se sedimentando realmente com o segundo cérebro. Aí teve aquele livro lá do segundo cérebro que revolucionou também. Aí foi se voltando a atenção. E aí hoje, especialmente a partir dos estudos da microbiota, se vê que ele tem relação desde o sistema endócrino, sistema imune,
até psiquiatria, questão com autismo, com tudo, tá tudo ali, tudo passa pelo intestino, porque querendo ou não, é o contato com o meio externo que a gente tem. Tem a pele e tem o intestino, né? Ele mudou de posto, eu sempre digo isso, ele mudou de posto, de um simples condutor de fezes para, assim, vou dizer, o órgão mais importante do sistema todo, porque ele está envolvido ali, tudo vai passar pelo intestino, né, querendo ou não. Até as emoções passam, a comida passa, tudo passa. Você acha que isso muda um pouquinho, talvez, o perfil de pacientes mais clássicos do proctologista ou não? Até muda, sempre vai ter os pacientes com crises agudas, né? Trombose, uma fissura, esses sempre vão existir e que também vai ter associação com o estilo de vida também, muitas delas, mas até o próprio entendimento, porque antes esses pacientes, especialmente de doença funcional, eram tidos como doido, né? Isso é coisa da sua cabeça, ele fazia um monte de exame, dava tudo normal, o paciente não tinha nada na mão para dizer, ah, eu tenho realmente uma coisa assim que tem uma explicação. Então, eles eram taxados assim de algum distúrbio psicológico e passava. E aí, enfim, conviva com sua dor. E aí, à medida que isso foi mudando, que esse conhecimento foi chegando, eles mesmos têm procurado os especialistas para dizer, olha, eu acho que eu tenho isso aqui, eu sinto isso. Eles próprios se percebem muito mais nesse sentido de dos sintomas em si. Então, vai abrindo. Então, o perfil de paciente que eu atendia quando eu me formei há 13 anos atrás na proctologia é diferente de hoje. Até porque eu acho que a ferramenta da internet chegou muito forte e eles têm muito mais como pesquisar. Então, muitos deles já vêm até com o diagnóstico certinho. Muitas vezes eles acham até que tem, e eu tenho que desfazer o diagnóstico que eles têm na cabeça deles. Mas mudou muito o perfil. Claro, o agudo vai chegar sempre. E eu acho que também uma coisa interessante, que aí a medicina de estilo de vida ajuda muito também, especialmente para doenças do trato digestivo, e eu sei que para as outras também, mas, né, vou falar da minha área, o paciente ele tem que se entender como protagonista do tratamento. E essa é uma mudança de paradigma que é difícil para o paciente entender, porque ele acha que ele tem uma doença, vai lá na consulta, vou passar um remédio e vai resolver. E não é assim. Eu sempre digo a eles, a gente passa uma hora aqui, o resto do tempo é com você. Então, ele assumir o protagonismo desse tratamento dele e entender que a consulta ali é o mínimo, talvez, o remédio é um dos pilares de todos que ele tem que abordar, mudou também isso, porque eles chegam muito mais responsáveis. Também vai chegar dois perfis, vai chegar o responsável que está querendo mudar tudo e vai chegar o que quer fingir que não estou vendo e a vida que segue. Mas aí, isso, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Mas o que chega com essa vontade de mudar tem aumentado essa quantidade, até para trazer consciência, assim, ó, isso aqui, você já percebeu que quando você está estressado, sua barriga dói? Muitos nem percebem. E isso é muito interessante, essa mudança. Eu lembro que desde que você entrou na formação do Mavi Clinic, eu lembro quando você fez a prescrição, né, que eu fiz o processo seletivo contigo, eu lembro que você já tinha um trabalho muito forte de educação no digital, né? Uhum. Você já usava bastante as redes sociais para poder, enfim, fazer educação em saúde. Inclusive, eu lembro que você já falava muito de estilo de vida, né? Já postava você fazendo atividade física, várias coisas. Hoje, vamos dizer assim, tendo esse olhar aí da MEV, né, da parte mais comportamental, do impacto desses outros fatores, como é que você vê na jornada dos seus pacientes? Porque se a gente pegar síndrome do intestino irritável, eu imagino que é um paciente aí que você vai pegar pelo menos um ano, né, acompanhando esse paciente, geralmente passa anos, né, acompanhando, É um monitorizando casamento. por ser uma doença, por ser uma doença crônica, né? Como é que você vê hoje o papel, talvez, das redes sociais nessa construção de relacionamento, talvez, não sei se você acha que dificulta ou apoia nas mudanças de estilo de vida para além do consultório, né? Porque a gente, como você falou, você tem uma hora ali, às vezes você vai ver, a depender do modelo, 15, 30 dias, 3 meses depois, né? A depender da fase também de mudança. Eu acho fundamental. É assim, claro que nenhum médico é afeito à rede social, né? Quando começa, fica todo mundo ali meio. Mas hoje é uma coisa que a gente não pode ignorar. E usar a ferramenta como forma de divulgação, para minha especialidade, especialmente, porque tem gente que nem sabe que existe uma especialidade só para cuidar de intestino reto e ânus. Então, para divulgar a especialidade, sim, importantíssimo as doenças da especialidade, até orientar o paciente quando procurar, porque muitas vezes eles nem sabem. Essa semana eu atendi uma paciente que ela falou uma coisa interessantíssima. Ela disse, ah, doutora, é tão bom sua rede social, porque eu venho aqui na consulta, mas tem coisa que eu esqueço de perguntar. Aí a senhora fala lá na rede social, então já facilita, porque tem orientações gerais que eu consigo dar, né? Que de alimentação,
de cuidados proctológicos, tudo. Então, é coisa que às vezes na consulta a gente não consegue falar tudo, né? Porque, enfim, não dá tempo. E a rede social serve para divulgar isso aí e até para divulgar, eu acho, para fortalecer a questão do relacionamento, porque muitos pacientes já chegam confiando, né? Já chega, "Ah, confiei e vê que eu faço também, né? Porque assim, não adianta eu ficar mandando fazer se eu não faço. Então, acho que é importante servir até de referência para isso, porque uma coisa eu sempre digo ao paciente, o tempo se arranja. Ah, não tenho tempo de fazer atividade física, sei lá, levanta. E aí foi uma ferramenta que a Mev me trouxe muito, porque eu sempre pensava em exercício físico, atividade física, né? Aquela coisa, se levante da cadeira, ande mais, suba uma escada. Então, são ferramentas que eu consegui encaixar que o movimento em si, a questão. Então, são coisas que eu acho que a gente serve de espelho, querendo ou não, o médico é espelho. E o médico que está na rede social, ele é mais espelho, ele está se expondo, né? Está se expondo mais até a vida pessoal, assim, para ele ver que é uma pessoa, né, que está ali por trás, que também faz as coisas que não cai do céu, né? Assim, cair assim, nesse estilo de vida saudável, caiu para mim junto com o diploma, não é assim, né? Excelente. Eu digo que às vezes a gente, né, principalmente você e outros colegas que têm um trabalho assim mais sistematizado de divulgação e de informação, muitas vezes a gente faz até o processo já de, vamos dizer assim, de uma pré-intervenção, vamos dizer assim, uma intervenção pré-consulta, melhor dizendo, de conscientização, né, para quem está em pré-contemplação, e o paciente às vezes já chega num estágio de preparação para mudança até maior, né? Não sei se você tem essa perspectiva também, porque como ele já acompanha, muitas vezes já constrói algum tipo de relacionamento, né, mesmo que seja para virtual, e ele já chega em um outro estágio de preparação para implementação dos planos, das mudanças. Você percebe isso na sua clínica ou é só impressão minha mesmo? Não, percebo, muitos já vêm dizendo, ah, doutor, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz não sei o quê, mas não resolveu e vim. Então, assim, porque precisa realmente do médico alguma hora, né, para ajustar. E muitos também já procuram porque sabem que, assim, vai ser uma parceria. Em geral, aquele paciente que não está muito afim, ele não vai procurar o médico que vai jogar a responsabilidade na sua cara, assim, dizer, vamos fazer junto, porque não sou só eu. E aí, quando você se coloca numa posição X, vai ser um perfil de paciente que quer andar junto com você que vai vir, né? É como se fosse um alinhamento de expectativas, né, que a gente faz lá na É, na exatamente. Já prescrição. vem mais ou Maravilha. menos querendo mudar, realmente, querendo auxílio ali para mudar. Legal, pô, maravilha. Fernanda, assim, síndrome do intestino irritável, né? Eu queria aprofundar um pouquinho sobre isso, né? Considerando que é um dos grandes perfis de pacientes que você atende. E eu tenho uma parcela de pacientes, né? Porque insônia, né? A fibromialgia, síndrome do intestino irritável, insônia, tá tudo ali dentro de um cluster, né? E geralmente é um perfil de paciente que, infelizmente, a gente até ouve assim de colegas que, enfim, não gostam de atender. Ah, um paciente poliqueixoso, paciente chato, que não faz nada, que não adere, né? A gente vai criando esses estereótipos. Como é que você vê hoje, a partir da lente da MEVS, talvez a gente fosse fazer um antes e depois? Claro que eu sei que antes da MEV você já tinha uma filosofia de acolhimento e, enfim, de outros pontos que você trazia para sua abordagem, mas quais desafios você acha que talvez a MEV, mais especificamente, pode contribuir para cuidar desses pacientes que, vamos dizer assim, são tidos como desafiadores, né? Quando eu comecei a fazer, né, o Math Clinic, eu fiquei, tá, mas como é que eu vou conseguir botar isso em prática, né? Assim, em prática mesmo. Os pilares são todos muito importantes, é tudo, mas em prática. Aí, quando chegou no pilar do estresse, a forma como ela colocou de é assim. Então, não que necessariamente a gente vai usar algumas ferramentas da MEV já desde o começo, mas esse paciente ele entra de cabeça a partir de que, olha, o seu diagnóstico é esse mesmo, certo? É síndrome irritável. Não tem cura. A gente vai ter que, a partir daqui, mudar a nossa abordagem. Não vai ser uma abordagem só de remédio, não vai resolver o seu problema só o remédio. A gente vai ter que fazer toda uma mudança nesse pilar, nesse pilar, nesse pilar. E aí também dá para fazer tudo de uma vez, né? E aí foi quando eu disse, é justamente aqui que talvez seja a grande diferença que a medicina do estilo de vida vai fazer nos pacientes. Porque eu vou conseguir trazer essas ferramentas para ele. Porque não é que eles não conseguem aderir porque eles não querem, muitos não conseguem. Eles não conseguem muitas vezes nem identificar o que é o fator estressor principal deles. Eles acham que dormem bem. Eles não conseguem nem identificar as falhas de alimentação, até fazer um recordatório. Então, desse ponto, assim, ó, realmente você não tem nada, está disposto a fazer um processo de mudança? Vamos.
E aí, sem medicina de estilo de vida, ninguém faz nada. Ele vai ficar solto e realmente não vai ter essa melhora. Então, esse ponto, que foi quando eu vi, eu digo, é justamente aqui. Porque ela falava de enxaqueca, e dizia, o diagnóstico de enxaqueca não tem mais nada, assim. Então, é mudança de estilo de vida, pronto. Porque eles andam juntos, né? Fibromialgia, então, e síndrome do intestino irritável é junto. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack, então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. E se a gente fosse, vamos dizer assim, se a gente fosse entrar nesse perfil de paciente, assim, eu queria aprofundar um pouquinho contigo, né? Porque como é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, pegar aqui para os colegas que talvez não sejam da área, mas eu acho que todo mundo recebe, né? Pacientes que têm doenças que têm alta incidência, você recebe o neurologista, que é o paciente que vem com enxaqueca, que na verdade de base tem síndrome do intestino irritável, enfim, né? Se a gente for pensar para esses colegas que talvez não sejam especialistas, o que é que você hoje na sua prática talvez tende a atentar primeiro? Talvez, não sei se é algum pilar ou algum aspecto da narrativa. Tem alguma coisa que você fala, pô, cara, isso aqui é algo que eu presto logo atenção ou busco avaliar com mais cuidado, porque eu acho que vai ser um ponto que geralmente é um gargalo importante, ou se a gente conseguir melhorar isso, vai ter um impacto grande para ajudar as outras coisas. O pilar do estresse. É impressionante como é o mais, assim, o que faz mais diferença. Porque o paciente às vezes nem está comendo bem, mas ele está num momento de vida tranquilo. Então, aqui no Nordeste é um negócio que fala assim, Sim. né? Não caiu na fraqueza, aquilo ali não caiu na fraqueza, a pessoa passa bem. Mas parece que o estresse bagunça. A sensação que eu tenho é que ele é o pilar mais básico, assim, bagunça todo o resto. Porque aí a pessoa já não dorme bem, já não come bem, aí não consegue fazer atividade física, aí ingere bebida alcoólica para aliviar. Aí começa uma bagunça gigante. E é um pilar até, é uma coisa até difícil de às vezes o paciente relatar. Eu pego muito paciente com trombose hemorroidária que assim não comeu nada diferente, não fez um esforço, não tem um fator ali daqueles claramente conhecidos para a trombose. Aí eu vou perguntar, tá passando por período de estresse? A pessoa, tô. Doutora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no dia anterior tive isso, tive isso, tive aquilo. Eu digo, olha, não tem outra explicação. Vai ser o estresse ali que bagunçou todo o resto da fisiologia da pessoa. Então, é impressionante. Como é o pilar, assim, se fosse escolher só um para trabalhar, era ele. E, assim, se a gente for pensar no estresse, o que que você acha que talvez mais ampliou sua perspectiva de avaliação ou de intervenção? Porque, assim, acredito que do ponto de vista do médico, todo médico sabe que o estresse é importante. Eu acho que todo mundo que trabalha com síndrome do intestino irritável já deve saber que tem uma relação de estresse e síndrome do intestino irritável, né? Entrando, assim, na sua prática do dia a dia, o que que você considera que talvez foi mais relevante para você ali? Talvez de outras estratégias de abordagem, que antes não fazia tanto parte do seu repertório, ou talvez a maneira de abordar o paciente que antes a adesão era mais difícil. O que é que você considera assim que, pô, cara, isso aqui foi o que mais mudou e hoje é o que mais eu consigo ajudar o paciente, diferente do que eu fazia antes? A maneira de abordar. Porque eu nem perguntava. Eu nem, assim, eu Não era sabia. sistematizado. É, sabia, mas Não, não. eu sabia, mas aquele, não quero entrar nesse mérito, vamos deixar, né? Não vou ter como, vou ter ferramenta para trabalhar isso, então assim, eu nem perguntava. Aí depois começa a perguntar, e aí quando você começa a conversar, às vezes até digo, vou mudar a letra aqui do consultório, vai ser proctologia e psiquiatria. Porque o paciente só quer às vezes falar, né? Quando ele fala, ele mesmo Sim. já racha a solução para o próprio problema dele, né? Às vezes a pessoa Já não... identifica as barreiras, já acha o recurso. É, ele mesmo já resolve. Então, era uma coisa que eu não pesquisava a fundo, não de jeito algum, e aí agora virou sistemático. É muito difícil eu não perguntar numa consulta, assim, se não Pô, tá. Só se legal. realmente tiver É, claro que a pessoa tá assim, uma lua de mel, super tranquila, sim, que mesmo assim às vezes nem legal. é, né? Tem uma coisa que você trouxe aqui que é legal, que assim, a gente até
usar essa frase, eu acho que na mentoria de avaliar, né, que avaliar já é intervir, né. Porque quando a gente avalia de uma maneira sistematizada, enfim, né, principalmente usando algum tipo de ferramenta validada para direcionar para pontos específicos, foi bem o que você trouxe. Claro que nem sempre é assim, mas muitas vezes o próprio paciente pela avaliação, ou seja, só por perguntar e aprofundar e criar o espaço, ele já traz recursos, já propõe soluções e muitas vezes, na verdade, o nosso papel é justamente, na verdade, no final, de guiar e sintetizar isso. Beleza, vamos organizar agora num plano aqui, a meta vai ser essa e tal, mas a avaliação em si já é uma intervenção, às vezes até suficiente, né. Muitas vezes, até para ele perceber. Uma das causas mais importantes, assim, de constipação é gente que não gosta de evacuar fora de casa, né. Então, às vezes, dá vontade, segura e não vai. Aí, esses dias eu atendi uma paciente que foi assim, você tá vendo como é importante a MEV? Ela: "Não, porque eu tô constipada", e queixava da constipação, e eu conversando com ela: "Você não teve mudança de rotina, nada?" Ela: "Não, mudou o horário do meu trabalho", que ela trabalhava no horário X, então ela conseguia acordar, tomar café, ir ao banheiro, não sei o quê. Aí no que mudou, aí ela: "Ai, mudou meu horário", e mudou para as 7 horas, então ela não conseguia mais fazer a rotina que ela fazia antes, de acordar, tomar café, esperar. Então, assim, ela ficou constipada só porque mudou o horário do trabalho. E só precisou eu perguntar para ela se não tinha tido uma mudança de rotina, para ela perceber, parecia que, assim, tinha acendido uma luz, assim, na cabeça dela. "É, mudou". E ela foi preocupadíssima, achou que estava com câncer, né, porque evacuava direito e de repente não estava mais, e uma besteirinha. Assim, às vezes é só a questão do avaliar já é terapêutico, já fez a mudança ali. Um outro ponto que eu acho que é legal a gente comentar aqui é o seguinte: a MEV ela tem uma associação muito óbvia com doenças crônicas, né? Síndrome do intestino irritável, a gente falou aqui de vários contextos, das doenças funcionais. Mas você falou também dos casos agudos, né? Em que a gente tem. Hoje, o que que você vê da importância da MEV? Claro que é um contexto diferente, né? Mas para essas situações que o proctologista recebe também, são situações mais agudas, né? Mas que muitas vezes entra naquele ciclo de recidiva, né? Que cronifica no sentido de recidivas frequentes, né? É muito difícil uma doença proctológica puramente, assim, hemorroida, fissura, fístula, ser só do ânus. Sempre é resposta a alguma coisa intestinal. Então, trombose muitas vezes tem um hábito errado de alimentação, tem falta de exercício, sempre tem alguma coisa que a gente pode ajustar. Fissura, então, está muito associado com constipação. Então, mesmo no contexto agudo, esse paciente que eu não vou ficar acompanhando para sempre, eu consigo usar algumas ferramentas ali para fazer ele perceber que ele precisa mudar aquilo ali para não ter mais, porque assim, não existe vacina da imunidade anti-fissura, né? Você teve uma vez, você pode ter de novo, se você não mudar aquilo ali. Então, mesmo nesse contexto do agudo, dá para trazer ferramentas para ele, a partir dali, mudar e perceber as falhas que ele tem, porque às vezes não vão ser falhas tão grandes, mas até as falhas, até o ato de beber água, as pessoas assim, eu pergunto, você bebe água direitinho? Bebo. Quantos litros por dia? A pessoa para, fica olhando assim pro tempo. Aí você mede, a pessoa não acha que eu tomo uns 2 copos. Aí então não toma direito. Aí eu vou, faço a conta junto com ela, da quantidade de água que ela tem que tomar. Aí faço uma estratégia para ela tomar água. Água é uma besteira. E que faz uma diferença danada. Ele sempre diz, é o remédio mais barato que tem. É água. Mas mesmo assim, para o mais simples, a pessoa se engana, porque até às vezes pega um copo desse, aí diz, não, tomei um copo, mas não tomou um copo, tomou 2 dedos, mas na cabeça da pessoa, tomou o copo. Até esses pequenos ajustes, uma consulta de uma doença aguda, a gente consegue fazer. Hoje em dia, eu confesso que é difícil até dissociar, porque é tão palpável essas coisas que tem que fazer, porque é tão indissociável da saúde intestinal, o estilo de vida, que já ficou até meio. Muitas vezes eu nem Automático. racionalizo mais, já vai ali no, É. no automático. É Maravilha, bem maravilha. interessante assim a mudança. Então, assim, hoje eu acho que assim, as doenças funcionais, elas acabam tendo um contexto muito assim, eu digo que é muito semelhante à psiquiatria em certo sentido, porque fica muito evidente até onde a gente consegue ir com a medicação, né? Você fala, pô, medicação é importante, vai ajudar e tal, mas ela vai até aqui, cara. Daqui pra frente, a gente já não consegue muito sem mudança de estilo de vida, né? E eu acho que fica mais evidente.
Mas como é que você tem visto, olhando talvez para o movimento dentro da proctologia, né, assim, essa chegada da importância do estilo de vida? Você acha que é uma coisa que ainda está inicial, ou você acha que, pô, não, Caio, assim, já tá forte, a gente já tá tendo em congresso falando sobre isso, pensando dentro da especialidade em si, né, como é que você vê essa entrada? Porque a microbiota eu acho que tem mais tempo, né, mas É, a microbiota tem mais tempo. Eu acho que assim, todos os proctologistas entendem a importância do estilo de vida, mas poucos trabalham verdadeiramente com isso, porque, como você mesmo falou, é um paciente muito específico, né? E aí nem todo mundo trabalha porque a formação de todo mundo quase é eminentemente cirúrgica. Então a gente quer operar a hemorroida, a gente quer operar o divertículo, câncer. Ninguém quer ficar tratando doença clínica. Então era uma seara que muito mais o gastro trabalhava do que a gente. Era assim, ah, tem síndrome do intestino irritável, não é nada intestinal não. Caminha para o gastro. Deixa que o gastro lá, que é clínico, que resolve. Vem mudando com o tempo, né? Assim, não vai ficar para sempre assim, mas ainda assim não é aquela coisa que você acha que ainda é chegou uma chegando não. lacuna de oportunidade, vamos dizer É, assim? é uma É, lacuna, não porque eu acho tenho que até dúvida. apesar do gastro ser menos cirúrgico, eu ainda vejo poucos gastros que falam assim: "Cara, não, eu gosto de assumir, ir lá e Ah, tratar a síndrome do intestino irritável", né, até porque eu acho que como o impacto medicamentoso é menor e é mais limitado, quando você não tem, vamos dizer assim, né, ferramentas para conseguir ser mais efetivo, é comum que o médico se sinta impotente, né, todo mundo ninguém gosta de atender o paciente é, que a gente não consegue ajudar, né. Então todo mundo porque até quer, a pô, aquela coisa que você vai intervir e o cara vai mudar a vida, né. e até como até o tratamento medicamentoso para síndrome do intestino irritável é limitado, porque que tá a medicação, uma pessoa responde de um jeito, outra responde de outra completamente diferente e outra nem responde. Aí, assim, não tem um parâmetro. Você vai ler a bula do remédio e tem lá, não se sabe exatamente qual é o mecanismo de ação da medicação. Aí você fica, tá, e aí eu vou fazer o quê, né? Qual é o milagre que eu vou operar aqui para esse paciente melhorar? Então, é um perfil muito específico e aí é importante o paciente ter isso em mente, porque a medicação vai ser, o recurso vai ser assim, vai tentar tudo e o remédio vai ser a cereja do bolo para tentar ajustar. Não vai ser uma coisa que vai ser crônica, não vai tomar para sempre, pelo contrário. Porque a gente não sabe nem se vai resolver. E muitas vezes a gente testa, não é que tenha tantas medicações disponíveis assim, tem algumas, mas você testa tudo e nem o paciente responde. E aí você fica impotente, e a sensação é essa mesmo. E aí eu queria entrar um pouquinho, direcionar um pouquinho talvez da clínica para a parte, vamos botar assim, de business ou de negócio, porque você está em Natal, não é isso? É, Ou seja, você está no Nordeste, você está super bem posicionada hoje, tem um projeto muito bacana, numa especialidade, vamos dizer assim, menos conhecida, que não é tipo um cardiologista, né, que todo mundo fala, deu 40 anos, vou marcar um cardiologista. Como é que você vê hoje, assim, pensando em potencial de mercado, de ir lá, porque você acabou de falar, pô, geralmente o prócto quer fazer só cirurgia, às vezes fica pro gastro, mas também não é todo gastro que gosta de cuidar disso, e aí você, pô, encontrou uma lacuna ali, se posicionou naquilo, hoje oferece um serviço de referência e hoje tem colhido os frutos disso. Como é que você tem visto essa, vamos dizer assim, esse contexto de mercado hoje das doenças funcionais, das oportunidades, e o que é que você acha que a MEV talvez pode, enfim, trazer diferencial, apoiar, ajudar em relação a quem está buscando uma transição ou quem está querendo, sei lá, iniciar um consultório particular voltado para essas demandas? não, eu acho que é uma lacuna gigante que dá para mergulhar assim de cabeça. Quando eu comecei esse projeto pessoal de mudança de carreira, para proctologia, eu sempre pensei que ia ser impossível, porque é uma especialidade cirúrgica, então as cirurgias em geral dependem do convênio, não tem como, né? Não é todo mundo que vai bancar uma internação, então sempre pensei. E aí também tem a parte de colonoscopia, que é outra coisa que depende de convênio. Aí eu sempre ficava ali pensando se vai ser, eu pensava assim, se vai ser impossível para mim isso. Mas quando você se coloca nessa posição de, de buscar ferramentas novas para ajudar o paciente, de se diferenciar na própria consulta até, porque a pessoa precisa de tempo, é uma consulta que precisa de tempo, você não consegue fazer rapidinho uma consulta de síndrome do intestino irritável. Então, se você se coloca nisso, claro, vai ter uma lacuna entre você se jogar nisso
e isso dá certo, mas hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que por que que eu não fiz antes? Porque talvez eu já tivesse há muito mais tempo já no patamar que eu queria estar, porque eu já estava insatisfeita antes, porque assim, na consulta de convênio você tem que atender mais, aí você não consegue dar atenção. Parece que você está fazendo um serviço meia boca, assim, você não está conseguindo atender a demanda toda do paciente. E aí, com essa mudança, com essa disponibilidade é porque tem que encarar, né? Você tem que ir, botar a cara a tapa e ir, dá certo. Eu acho que assim, é um nicho que só tende a crescer, na verdade, porque os distúrbios funcionais só crescem tanto em frequência quanto em diagnóstico, querendo ou não. O estilo de vida hoje é o grande problema da sociedade ocidental e que envolve várias outras doenças juntas, né? E o paciente ele precisa de um parceiro nessa mudança. Quase que um coach, né? Você tem que estar lá junto com ele, de vez em quando perguntando: e aí, como é que tá? Às vezes ele precisa só disso, só para se lembrar de fazer as coisas. Então, foi um nicho que eu vi que eu consegui atuar bem, porque também a pessoa tem que ter, né, um certo perfil para tem que gostar, porque tem que ter um pouco de paciência, né? Às vezes para aquilo ali, mas fez todo o diferencial, até para as doenças agudas. Porque como eu consigo ter essa abordagem, eu consigo ter essa paciência, essa coisa assim, essas ferramentas que eu usava muito na cirurgia genital, eu consigo aplicar para a doença aguda, faz toda a diferença. Porque o paciente ele se sente acolhido até na doença aguda. Porque uma doença ela nunca vem sozinha, né? Vocês falam muito bem uma vez da experiência de doença, né? A experiência de doença é muito diferente de cada um. E a gente ter tempo, eu acho que a principal coisa aí é o tempo de consulta mesmo, sentado ouvindo o paciente, fez toda a diferença, toda a diferença. Eu nunca achei, se você me perguntasse 3 anos atrás, que eu ia conseguir mudar o perfil do consultório, eu ia dizer que não, é impossível. Mas hoje eu digo, é possível e funciona muito bem. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Eu sei que, assim, quando você entrou, você já estava, até onde eu sei, na época que a gente conversou, você já estava numa fase mais madura dessa transição, né? Que não tem tanto tempo que você fez a formação. Mas talvez, vamos dizer assim, olhando para essa jornada, né, que você fez aí nos últimos 3, 4 anos, e olhando que você talvez teve de contato com a MEV mais recente, claro que a gente está fazendo um exercício porque não foi exatamente o seu contexto, mas o que é que você acha que talvez a MEV poderia contribuir talvez nessa comunicação, desse diferencial? Porque você foi trazendo outros diferenciais de comunicação e tudo antes disso, né? E aí depois você juntou isso com a parte talvez mais técnica da MEV. Mas você acha que talvez se você tivesse começando do zero hoje, essa transição, vamos dizer assim, tivesse começando a formação de MEV, o que é que você acha que poderia ter sido diferente em relação a esse caminho? Ah, teria sido mais fácil. Teria sido bem mais fácil. Eu acho que eu poderia ter ajudado talvez muitos pacientes mais rápido até, por ter as ferramentas, por entender isso aí de forma mais global, porque a gente na formação é pontual, né? Ai, tem que comer melhor um ponto. Que acabou, encerrou esse assunto. Aí tem que não sei o que, outro ponto. A gente não consegue ter esse pensamento holístico, global do Sistêmico, paciente, integral, né? Tem. sistêmico, né? Do paciente, a gente não consegue pensar nele como um todo. Mas, pensando no intestino como esse órgão que hoje participa de todos os sistemas orgânicos, a MEV me pareceu, é natural. É quase até que eu acho hoje que tinha que ser uma formação obrigatória.
Porque é impossível, é muito difícil dissociar. Então, eu acho que eu teria tido ferramentas mais rápido e talvez tivesse tido estratégias mais eficazes já desde o começo para essa mudança de paradigma, de atender o paciente, até de se colocar, às vezes até de pensar na experiência do paciente na consulta como um todo, entendendo já até que a consulta já começa antes até da própria consulta e vai seguir depois da consulta também, né? Essa visão global era uma coisa que me faltava. Eu tinha uma noção, mas faltava a prática, digamos Às assim. vezes eu digo assim, às vezes a gente tem isso acontece em várias áreas, né, às vezes a gente tem a o conceito, a ideia, mas não necessariamente a apropriação prática, né, tipo assim: "Beleza, agora Isso, isso aqui vai se transformar na prática dessa forma", né. A gente já sabe que é exato. importante, sabe que existe ali um conceito relacionado àquilo. Eu queria explorar um ponto que você trouxe aqui vamos dizer assim, dessa abordagem mais sistêmica. Em que sentido, Fernanda? Vamos pegar a síndrome do intestino irritável, mas eu acho que as outras doenças funcionais se encaixam nisso também. A gente sabe que ela está associada com várias comorbidades, né, de outros sistemas, e mesmo quando não tem as comorbidades, sintomas também associados a outros sistemas. E aí a gente vem de uma formação, né, de especialista focal, que fala assim, ó, seu quadradinho aqui é esse aqui. E aí o paciente chega para a gente no consultório e ele vem com a expectativa de melhora, né? Não necessariamente que vai cuidar só do reto, do ânus e do intestino. Como é que você, pensando principalmente no consultório particular, porque eu acho que vem com expectativas diferentes, né? Enfim, da própria jornada do paciente, como é que você vê a importância hoje dessa eu gosto muito do termo T-shape, né, ou seja, além da sua especialidade, você ampliar isso para essa abordagem quando envolve outros sistemas, né, e principalmente pensando que a MEV, quando a gente consegue atuar, a gente ajuda também os outros sistemas, né, não só o intestino em si, né. Como é que você vê isso hoje na sua prática, assim, pensando nesse perfil de paciente específico, que tem muitas demandas e que comumente é o paciente que ele sai sambando em consultório, né? Ele vai no consultório, ele sai com encaminhamento para outros 5 profissionais, aí ele vai em outro, e aí vai só multiplicando, né, a quantidade de encaminhamento ali. Vai só empilhando, né? Empilha um monte de encaminhamento, um monte de remédio. O mais interessante de perceber isso daí, porque como consegue. Eu foco em alguns pilares mais, né, do que em outros, que também numa hora não dá para fazer muita coisa e a gente vai sequenciando. Mas eu consigo pelo menos dar orientações, porque assim, o intestino é muito importante, né? E aí, quando a pessoa muda o foco e entende essa parte, especialmente da alimentação, que ele consegue ali palpar em si, eu consigo pelo menos orientar os profissionais mais importantes que ele tem que ficar acompanhando. Porque tem, assim, né? A gente é limitado, não consegue fazer tudo. Então, eu consigo pontuar isso aí, e eu costumo dizer muito aos meus pacientes quem tem síndrome do intestino irritável é quase um negócio, é um autoconhecimento, é uma jornada de autoconhecimento. Porque assim, tá aqui uma lista dos FODMAPs, que são esses alimentos que fermentam. Nem tudo que está aqui na lista você vai validar a fermentação. Então você vai ter que prestar atenção em si próprio. Nem todas as emoções vão ser gatilhos para sua síndrome do intestino irritável. Então é uma jornada de autoconhecimento. Então, o paciente, quando ele se apropria dessa informação, e que eu preciso me conhecer, não posso mais estar naquele piloto automático ligado o tempo inteiro, porque vai me dar crise, ajuda muito, porque ele percebe, não, agora realmente eu preciso manter o foco no endócrino, porque estou com diabetes. Aí ele consegue pontuar, porque nem todo mundo vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então tem que ir, ele também tem que focar no que está mais desregrado, digamos ali, no momento. Mas é uma jornada de autoconhecimento, sempre falo. Bacana. Pô, gostei de emoldurar, né, a experiência do paciente nessa visão, né, como uma jornada de autoconhecimento. Pô, eu acho que vai ajudar muito quem escutou a gente aqui, viu, Fernanda? E principalmente eu acho que inevitavelmente, independente da nossa especialidade, alguém vai receber aí pacientes com síndrome do intestino irritável, né? Pela incidência ser alta. E eu acho que, né, esses pontos que você trouxe aqui, sem dúvida, já vão apoiar. Eu queria te pedir talvez um último recado, assim, talvez para quem esteja escutando a gente aqui, veio talvez pela identificação, não sei, da proctologia, talvez um outro colega que venha de uma jornada parecida, ou de um gastro também, que atende muito pacientes com síndrome do intestino irritável. Talvez que mensagem você poderia deixar para esse colega, pensando na prática clínica, pensando
talvez do que ele pode, o que é que seria relevante para ele pensar em relação à MEV, né? Muitos, muitas vezes conhecem, né, a medicina do estilo de vida aqui pelo podcast também. E naturalmente, né, eu acho que isso não aconteceu muito com você, mas é muito comum a pessoa ficar assim, desconfiada, né? Pô, será que esse negócio é sério mesmo? Será que não é medicina ortomolecular, integrativa e toda aquela palhaçada toda que a gente tem visto aí? Então, eu gosto muito de trazer gente séria aqui porque isso valida, né, que tem muita gente boa, muito bem formada, trabalhando com o MEV de uma maneira séria, de uma maneira ética, sendo valorizado também financeiramente por estar entregando um trabalho diferenciado, que gera mais resultado para o paciente, e também o paciente mais satisfeito por conseguir ter melhores resultados, né? Então, te pedir uma mensagem final aí para esses colegas. Eu acho que isso aí que você falou é fundamental. Existe muito preconceito, né? E todas essas medicinas, essas pseudomedicinas que tem floreado tudo aí ao redor, acaba prejudicando os bons que querem trabalhar muito bem. Mas a medicina do estilo de vida, hoje, para quem atende pessoas, qualquer pessoa, eu acho uma formação essencial, porque é o que falta na qualquer faculdade, qualquer formação, especialização, a gente não tem esse trato de ter essas ferramentas de ajudar o paciente. A gente pseudo ajuda o paciente, assim, o seu problema é problema seu. E a gente não dá ferramenta para aquele paciente ajudar, para ajudar aquele paciente. Então, para mim, hoje, a medicina do estilo de vida é essencial para você ter esse olhar de realmente exercer a medicina do jeito que ela tem que ser exercida. Porque a medicina já era para ter incluído isso daí já desde sempre. É como se fosse o renascimento ali. Vamos trabalhar com prevenção e não mais com a curativa que a gente trabalhou até hoje. Eu acho de fundamental importância, é um complemento de formação. Eu acho que faz toda a diferença. Para a gente que atende, porque hoje eu sou muito mais satisfeita com a minha profissão depois disso, e para o paciente, que é muito mais beneficiado por profissionais que trabalham com isso. Fernanda, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Sem dúvida vai inspirar muitos colegas aqui, vai ser uma porta de entrada para muita gente. Eu que agradeço o convite, é uma alegria realmente estar aqui e falar de proctologia, de médico, que são assuntos que eu adoro. Maravilha. Bom, esse foi mais um MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil.